Olá, tudo bom com você? Como é que você está? Começando uma nova semana, graças a Deus, abençoado. Não importa aquilo que você esteja passando, não importa quais são as suas preocupações de amanhã. O que importa é que você esteja em paz com Deus hoje, que você esteja diante de Deus, se colocando na presença de Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você está passando. Sim, agradecendo a Deus pelo que você está passando. Isso é que importa. Isso é o que é importante. É isso que Jesus espera de nós. Que nós estejamos em comunhão com Deus, obedecendo o seu direcionamento, obedecendo a sua palavra para nós, fazendo tudo aquilo que ele tem colocado na nossa vida, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tem agido? Como que você tem se portado? Qual é a sua reação quando você é afrontado de alguma forma? Mesmo que seja por engano, mesmo que seja por uma comunicação errada, por um entendimento errado, talvez uma mensagem que você recebeu de alguém e aquilo não bateu bem no seu entendimento e isso te causou ira, frustração, isso te causou raiva, te deixou irado. Como é que você se comporta nessa situação? O que você faz quando acontece isso contigo? Qual é o teu posicionamento quando você é afrontado por alguma coisa, seja quem for? Uma pessoa de quem você gosta ou de quem você não gosta, uma pessoa conhecida ou desconhecida, um colega de trabalho ou mesmo em casa. O pai, a mãe, o cônjuge, os filhos. Quando você é afrontado, como que você se comporta? Será que você é uma pessoa que perdoa rapidamente, entende aquilo como sendo um ataque e não entra no jogo, nas armadilhas do diabo contra a sua vida? Será que é assim? Ou se foi você que causou algum dano a alguém, você é rápido em pedir perdão e em procurar conserto com essa pessoa? A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 15, ela diz o seguinte: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é forte. Se a gente não perdoar uns aos outros, a gente não vai ter as nossas falhas, os nossos pecados perdoados por Deus. É o que diz na oração do Pai Nosso. É o que diz, sabe, na palavra de Deus, que nós precisamos perdoar o nosso próximo, que nós precisamos perdoar aquilo que nos é feito. E não é assim perdoar de boca, perdoar só da boca para fora. Não, é perdoar verdadeiramente, sem se lembrar e sem ficar jogando na cara dos outros aquilo que eles fizeram de errado contra você, de tempos em tempos. Quando te é conveniente, quando nos é conveniente, a gente pega aquilo que foi feito lá atrás e que você perdoou, e aí a gente fala assim: lembra? Lembra que você me fez isso assim, 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 e eu te perdoei? Isso não é perdoar. Isso é guardar aquele problema para mais tarde, quando te for conveniente, você poder jogar na cara das pessoas. Isso não é perdão.
Sabe por que que eu te digo que isso não é perdão? Porque Deus, quando perdoa os nossos pecados, e não importa qual seja o pecado, quando Deus nos perdoa, a partir do momento que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, e Deus nos perdoa, Ele nunca mais joga na nossa cara que um dia nós cometemos aquele pecado e que um dia Ele nos perdoou por aquela falha. Ele nunca mais toca nesse assunto. Existe até alguns que dizem que Deus joga nas profundezas do mar e ali coloca uma placa proibido pescar, para que de forma nenhuma se traga à tona aquilo que aconteceu. E você? Como que você se comporta? Você é daqueles que perdoa e nunca mais toca no assunto? Não que esquece. Porque quem esquece é porque tem amnésia, tem Alzheimer, tem algum problema. Perdoar não é esquecer o que te foi feito. Não. Perdoar é você liberar aquela pessoa das coisas que ela fez e guardar dentro de você sem sentir dor. Lembrando do que aconteceu, lógico, nós sempre vamos lembrar as afrontas que nós recebemos, nós sempre vamos lembrar as ofensas que foram feitas contra nós. Isso não se esquece assim de forma fácil, mas nós nunca vamos tocar naquele assunto a ponto de jogar na cara de quem nos ofendeu aquilo que foi feito há muito tempo atrás. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26, nós lemos assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Essa palavra ela nos diz, ela nos chama, ela faz um clamor a nós, que a gente não guarde a nossa raiva até o dia seguinte, não fique cultivando aquela amargura dentro de você, que quando você se irar, você se liberte dessa amargura, dessa ira, dessa raiva, o mais rápido possível. Muitas vezes, como é o meu caso, por exemplo, se calando, ficando quieto, virando para o canto, saindo de perto e deixando que a raiva vá embora. Sabe, a palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios, que aquele que apazigua, aquele que apaga a sua ira, aquele que se desvia da sua raiva, ele não entra em contendas, ele não gera guerras, ele não cria problemas. Ele simplesmente limpa o seu coração daquela ira e segue em frente. E é o que nós precisamos aprender a fazer. Porque muitas vezes a ira contida, que fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, fica ali, uma hora ela vai explodir. Uma hora aquilo vai surtir um efeito negativo na sua vida, no relacionamento que você tiver com a pessoa que te fez mal. Uma hora aquilo vai vir à tona. Então nós precisamos apagar esse pavio que o nosso inimigo acende quando a gente fica irado. A gente precisa apagar para que ele não chegue a ponto de explodir. É necessário que a gente aprenda a não deixar a ira perdurar, não durar muito tempo. Acabar logo com a ira enquanto você não fez nenhuma besteira, não tomou nenhuma atitude errada, você procura se acalmar e apaziguar o seu coração. É isso que a palavra de Deus nos diz. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 19, nós lemos assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela.
Quando você é ofendido ou quando você ofende uma pessoa, geralmente a gente se tranca. A gente não dá espaço para a pessoa que nos ofendeu se chegar. A gente não quer conversar naquela hora, a gente não quer relembrar, a gente quer ficar longe, distante. Então a gente se torna inacessível, a gente não permite que as pessoas cheguem até nós. E a mesma coisa quando a gente discute. A gente se tranca de uma forma que não quer saber de conversa. E essas atitudes, elas não são saudáveis. Sabe, nós precisamos pegar o versículo que nós lemos lá de Efésios, de não permitir que a nossa ira passe de um dia para o outro, e trazer para esse versículo, juntar com esse versículo de Provérbios, e fazer com que a gente não fique ofendido, não fique irado, não fique guardando a mágoa, para que a gente não se tranque em nós mesmos, e muitas vezes quando a gente se tranca, a gente fica remoendo aquilo que aconteceu, e essa meditação nessa situação ruim só vai trazendo mais raiva, mais ira. Então nós temos que acabar com essa situação o mais rápido possível. No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, nós lemos o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós tivermos questões mal resolvidas com um irmão, com alguém, com um parente, um familiar, as nossas orações são interrompidas. Deus não ouve a oração daquele que tem contenda mal resolvida, aquele que não consegue perdoar, aquele que não consegue resolver os seus problemas de relacionamento. Deus não ouve as nossas orações. Elas são travadas, elas não passam do teto, como dizem. São orações vazias. Elas não são ouvidas, elas não chegam ao trono de Deus. Por quê? Porque nós estamos travados. Nós estamos inacessíveis. Nós estamos como portas trancadas de cidadela. E quando a gente fica desse jeito, as nossas orações não saem, não fluem, não são ouvidas. As suas necessidades não são supridas. Tudo isso por falta de perdão. Tudo isso por permitir que a ira tome conta do seu coração. Tudo isso por permitir que a ofensa feita a você se torne uma ferida e não sara. Por causa disso, todo o nosso relacionamento com Deus é prejudicado. Todo o nosso relacionamento no mundo espiritual é travado. Por causa simplesmente da falta de perdão. E dessa ira que a gente fica remoendo e guardando. E se eu encontrar com o irmão, ele vai ver só. Se eu encontrar com fulano, com Beltrano e tal. Isso faz com que todo o seu relacionamento com Deus fique parado. Deus não ouve mais aquilo que você ora, enquanto você não resolve esses problemas. No livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 4, nós lemos assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Essa é a oração do Pai Nosso. Aonde a gente, quando ora, está pedindo para Deus só perdoar os nossos pecados, se nós perdoarmos o pecado daqueles que cometeram ofensa contra nós.
Se nós perdoarmos as ofensas feitas contra nós, Deus perdoará os nossos pecados. Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Porque à medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. E isso é muito interessante, isso é muito importante a gente falar nesse momento, porque tem muitas coisas, tem muitas pessoas que não estão recebendo o perdão de Deus porque não conseguem perdoar os outros. Tem muitas pessoas que não conseguem ter a sua vida destravada, ter a sua vida liberada, receber as bênçãos de Deus, porque não consegue perdoar as outras pessoas que lhe ofenderam. Não consegue liberar perdão, seja por qual motivo for, seja por orgulho, seja por arrogância, seja porque acha que foi injustiçado e está entrando na vitimização daquilo que sofreu. Seja pelo motivo que for, se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Se nós não liberamos o irmão, nós não vamos ser liberados por Deus. Eu gosto muito de uma cena de um filme chamado A Cabana, aonde o personagem principal do filme está diante de Deus e Deus pede para ele que ele perdoe o assassino da sua filha mais nova. E ele começa a dizer que é um absurdo ele ter que perdoar, é um absurdo, e Deus fala para ele assim: mas eu quero que você perdoe ele, porque ele também é meu filho e eu quero salvá-lo. Não importa o que ele fez, não importa o pecado que ele cometeu, eu quero salvá-lo e eu preciso que você libere perdão e libere a vida dele. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós dizemos que não conseguimos aceitar, que não conseguimos concordar, que isso não é justo. E nesse filme, Deus fala para esse personagem principal o seguinte: você não precisa aceitar. Isso não vai parar de doer. Eu só preciso que você tire o pé do pescoço dele. Eu só preciso que você libere ele. Liberando ele, você será liberado também. Porque enquanto você guardar mágoa, enquanto você guardar rancor, enquanto você não perdoar, é como se você estivesse tomando um copo de veneno, esperando que o outro morra. É necessário que a gente perdoe. É necessário que a gente libere perdão. É necessário que a gente libere a vida das pessoas que nos ofendem, permitindo que Deus trate com elas. Enquanto nós não liberamos perdão, enquanto nós não liberamos a vida das pessoas que nos ofendem, nós estamos tomando para nós o julgamento daquela pessoa, o juízo sobre aquela pessoa. É como se nós estivéssemos fazendo vingança com a nossa própria mão. Só que a gente esquece que se a vida dele não é liberada com o nosso perdão, a nossa vida também não é liberada diante de Deus com o perdão de Deus. E aí nós vamos travando cada vez mais a nossa vida, as nossas bênçãos, as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, as coisas que Deus quer nos usar para fazer, nós vamos travando tudo isso. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, nós lemos assim: eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo.
Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando nós não liberamos perdão para as pessoas que nos ofendem, Satanás consegue obter vantagem sobre a nossa vida. Porque nós estamos fazendo uma coisa que é contrária ao princípio de Deus. Quando nós não liberamos perdão, Satanás ganha vantagem sobre nós. É como se ele tivesse uma brecha, uma entrada, uma fresta para poder entrar na nossa vida e bagunçar tudo. É por isso que nós precisamos liberar perdão e de forma rápida, de forma a manter a nossa comunhão com Deus intacta, de forma a manter o Espírito Santo junto conosco, nos orientando, nos conduzindo, intercedendo por nós. Porque se nós perdermos essa comunhão com Deus, Satanás entra na nossa vida e começa a fazer uma bagunça em tudo que nós temos e somos. E muitas vezes nós não entendemos por que as coisas saem dos eixos de uma hora para outra. Por que as coisas desandam de uma hora para outra? Por que os problemas aparecem de uma hora para outra? Tudo isso por falta de perdão, por manter uma raiva, uma ira sendo incubada e transformada dentro de você durante vários e vários dias, vários tempos, vários anos. Isso só vai te prejudicar. Isso só vai causar dano na sua vida. Que essa palavra hoje venha trazer o entendimento para você da necessidade de ser uma pessoa perdoadora, de ser uma pessoa que pede perdão, de ser uma pessoa que resolve problemas, de ser uma pessoa que não entra em contendas, pelo contrário, apazigua, sabe, as contendas que está vendo, que está acontecendo ao seu redor. Que essa palavra venha trazer para você a paz e o entendimento de que é bobagem não perdoar, é bobagem prender as pessoas. É bobagem não pedir perdão quando a gente erra. Porque nós estamos travando totalmente a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que muitas vezes começa a acontecer diversas coisas nas nossas vidas e nós não observamos que é por falta de perdão. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha te levar a você perdoar todos aqueles que te ofenderam, a você ligar para as pessoas, achar uma forma de pedir perdão para as pessoas que você ofendeu. E fazer esse conserto diante de Deus, para que a sua vida esteja liberada novamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Dê o seu dislike também se você não gostou dessa palavra. Interaja com a gente. Escreva aqui nos comentários aquilo que você achou. Permita que a gente possa conversar e saber o que você tem achado do nosso canal e das palavras que aqui são pregadas. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que essa palavra é relevante, que o conteúdo desse canal é relevante e que ele é bom e que ele é bacana e que ele merece ser distribuído para todas as outras pessoas, para que haja verdadeira transformação
para que as pessoas venham ouvir a verdadeira palavra de Deus e tenham a sua fé edificada. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Seja um missionário do Senhor. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Distribua, proclame, propague a palavra de Deus em todos os lugares, para todos que você conhece, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua faculdade, empresa, trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja uma bênção, que você faça a diferença, que o Espírito Santo possa te usar aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.